Boa tarde a todos. Nós vamos fazer uma revisão de história do sexto ano, ok? Então nós vamos falar um pouco nessa revisão de história sobre alguns assuntos que a gente estudou em algumas atividades. Primeiramente, o que é história? Como é que nós podemos conceituar história? História é o quê? É uma ciência que estuda os acontecimentos do passado. Ela registra o que o homem fez no tempo e no espaço. O homem, ou seja, o historiador, ele utiliza o quê? Os vestígios, as marcas deixadas por nós como sujeitos históricos para estudar tudo que ocorreu no passado. Então nós podemos dizer que a história, ela deixa para nós uma questão interessante, que são o quê? As fontes históricas. O que é uma fonte histórica, turma? São marcas, são vestígios produzidos por todos nós, seres humanos, na nossa passagem por essa terra, tá? Todos nós deixamos marcas, tá? Seja de registro, de testemunho de pessoas que sabem que nós passamos por aqui, ok? Então nós podemos dizer que as fontes históricas, elas são muito importantes. Então uma das fontes históricas que nós podemos destacar, primeiramente, são quais? Primeiro, fonte histórica escrita, fonte histórica oral, fonte histórica material e fonte histórica imaterial. Então, quando nós falamos sobre fonte histórica escrita, então contém o que ali? Contém frases e texto, tá? Por exemplo, o RG, o CPF, o diário de sala de vocês, né? Um livro, um jornal, é uma fonte histórica escrita. Quando falamos sobre fonte histórica oral, ou seja, a fonte histórica oral usa o que? A fala, entrevista, é uma fonte histórica oral, o relato de alguém é uma fonte histórica oral, tá? Fonte histórica material é algo palpável, são objetos, tá? Por exemplo, uma boneca é uma fonte histórica material, um achado arqueológico, uma fonte histórica material, né? Um monumento, uma igreja, o Cristo Redentor, a Estátua da Liberdade, é uma fonte histórica material. Aqueles casarões antiquíssimos que nós temos na nossa cidade, é uma fonte histórica material, tá? Por exemplo, a fonte histórica imaterial é o contrário. É tudo aquilo que não é palpável. É tudo aquilo que vem de costumes da cultura de um povo, tá? Por exemplo, a dança de rua é uma fonte histórica imaterial. Capoeira, uma fonte histórica imaterial, tá? Quando nós falamos sobre fonte histórica imaterial, nós lembramos também de que o carnaval é uma fonte histórica imaterial, tá ok? Vamos frisar através de alguns exemplos. Vamos pegar alguns nomes aqui, ó. Brinquedo. Brinquedo é uma fonte histórica o quê? Ele é palpável? Se ele é palpável, ele é uma fonte histórica material, ok? Quando nós falamos sobre o RG e o CPF, RG e CPF, é uma fonte histórica escrita. Ali não temos frases ali, né? Não tem palavras, então fonte histórica escrita. O relato, alguém conta um relato para alguém, então uma fonte histórica oral. Quando vocês vão ao Rio de Janeiro e vem o Cristo Redentor, ali uma fonte histórica material. O livro de vocês é uma fonte histórica escrita, porque tem alguma coisa escrita, nós temos frases, palavras, textos. Uma entrevista que vocês assistem, por exemplo, é uma fonte histórica oral, porque ali tem entrevista, tem conversa, tem relatos, alguém dialoga com alguém, né? Então é uma fonte histórica oral. Quando vocês vão à igreja, né? A igreja é uma fonte histórica o quê? Material, tá? Uma fonte histórica material por quê? Provavelmente a igreja que a gente visita é aquela igreja de 200, 300 anos atrás, né?
com uma forma arquitetônica, de engenharia, bem diferente das quais nós conhecemos hoje. Então é uma fonte histórica material. A capoeira é uma fonte histórica imaterial. Por quê? Ela não é palpável, é um costume, é uma cultura do povo brasileiro, tá ok? Quando nós falamos sobre alguns tipos de danças, né, que existem, carnaval e assim por diante, fonte histórica e material, tá ok? Quando nós falamos sobre o assunto, o segundo assunto são as teorias da origem dos seres humanos. São duas teorias. Primeira teoria, falamos sobre a criação, tá? Então a criação é a parte da crença que todos nós fomos criados pela vontade divina. Ou seja, baseado na Bíblia, nós viemos através da vontade de Deus, que criou os céus e a terra, criou os primeiros seres humanos, né? Então nós observamos que a partir disso, nós temos uma outra teoria, que é a segunda teoria, que é bem aceita hoje no mundo acadêmico, que é a teoria evolucionista. Uma teoria que parte do princípio que nós viemos de um ancestral comum, tá? E fomos evoluindo gradativamente no decorrer do tempo, tá ok? Então essa teoria é uma teoria de Charles Darwin. Charles Darwin era um cientista do século XIX. Ele trazia algumas características interessantes no seu pensamento sobre a evolução. 3 características básicas da teoria dele. Primeiro, ele partia do princípio que o processo de evolução das espécies ela é gradual, ela é lenta e contínua. Todos nós estamos evoluindo gradativamente ainda, tá? A segunda teoria dele, todos os seres vivos descendem em última instância de um ancestral comum, tá? Que ancestral é esse? Cada um de nós temos, seres humanos, tem um ancestral comum que é o Australopithecus afarensis, ou seja, na ordem dos primatas, é um ser que foi encontrado arqueologicamente na África, tá? E na África, esse ser ele evoluiu, tá? Produzindo 2 troncos, o tronco dos macacos e o tronco dos homos, tá? Do homem. Então nós temos então aquela teoria evolucionista. A terceira teoria de Charles Darwin parte do princípio que o mecanismo pelo qual os seres vivos mudam e evoluem chama-se seleção natural. O que é seleção natural, turma? O indivíduo mais adaptável ao meio sobrevive e deixa o quê? Descendente. Então são essas 3 ideias básicas evolucionistas do Charles Darwin. E vamos dizer que Charles Darwin, ele era o quê? O pai, vamos dizer que ele é o pai da teoria evolucionista, tá ok? Então essas teorias são teorias que as pessoas estudam cada dia mais para comprovar a origem dos seres humanos, tá ok? Então essas foram as principais atividades, né, que a gente trabalhou nesse bimestre, tá ok? Então eu agradeço a todos pela atenção, que vocês possam ter uma boa prova bimestral.